Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e convido você a se inscrever no canal do CEGESP e dar um like no nosso vídeo. Agora passaremos à leitura inicial do livro O Evangelho por Emmanuel, volume 4, Comentários ao Evangelho segundo João, O Caminho. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, João, capítulo 16, versículo 13. O caminho de toda a verdade é Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa dos cooperadores de seu divino trabalho, para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Conforme sabemos, o guia é um só para todos. E vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores vinham, porém, os gênios sombrios, que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. A religião, como expressão universalista do amor, que é o guia, pairou sempre pura, acima das misérias que chegaram ao grande campo. Mas este ficou repleto das absurdidades. O caminho foi quase obstruído. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar. O orgulho reclamou a direção dos movimentos. A vaidade pediu espetáculos. A conveniência requisitou máscaras. A política inferior estabeleceu guerras. A separatividade provocou a hipnose do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras, e o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito de verdade vem como a luz que combate e vence as sombras, sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho para que os homens vejam o amor, que constitui o guia único para todos, até a redenção. Emmanuel. Agora eu convido o Sauer, que nos dará a explanação de hoje, e deixo o nosso muito obrigado. Até a próxima. Queridos irmãos e irmãs, companheiros do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, é sempre uma alegria estar retornando a essa tribuna, que já há tanto tempo nos tem sido motivo de alegria, de gratidão a Deus, de podermos, em nome do Cristo, em nome da doutrina que abraçamos, falarmos acerca do Evangelho, acerca dos postulados espíritas. Na tarde de hoje, como já pronuncia a leitura inicial, nós queremos convidar-vos a fazermos algumas reflexões acerca do Evangelho de João, particularmente. Lembrando, claro, nós temos os 4 evangelistas, Mateus, que teve a sua missão, o seu objetivo, na sua narrativa acerca do Evangelho do Cristo. Temos Marcos, também com seu propósito. Temos Lucas, igualmente com um objetivo diferente. Mas o discípulo, o apóstolo de Jesus que me chama a atenção é realmente João. Porque se nós lembrarmos dos fatos, dos registros bíblicos, João foi aquele discípulo, aquele apóstolo, aquele irmão verdadeiro que esteve sempre ao lado de Jesus.
Lembrando que foi o único que esteve até os últimos momentos, ele amparando a Maria quando Jesus é crucificado. Então, por certo, pela afinidade, pela ligação que havia entre o Cristo e esse apóstolo amado, João, as narrativas de João são muito especiais. Eu até convidaria os companheiros para que, aproveitando esse período de isolamento, de afastamento social, de estarmos em casa, aproveitarmos para fazer uma leitura dos evangelistas, particularmente o evangelista João. Toda a sua narrativa nos mostra a preocupação e o objetivo da obra, da missão de Jesus entre nós. E nós vamos usar a própria narrativa do apóstolo a partir do capítulo 14, se bem sejam todos os demais importantes também. Então vamos fazer uma leitura e ao mesmo tempo fazendo comentários. Começa João dizendo o seguinte, sempre um detalhe importante, sempre, quase que invariavelmente, transcrevendo a fala de Jesus no momento que ele, como sabemos, sempre esteve ao lado do mestre. Então ele começa narrando as seguintes reflexões, os seguintes ensinamentos de Jesus no seu capítulo 14, a partir do versículo 1. Inicia o mestre dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, olha o detalhe, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Veja a resposta de Jesus e façamos as nossas reflexões. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhes Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheceis, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras que Jesus fazia. Em verdade vos digo, afirma o Mestre, aquele que crê em mim, esse também fará as coisas que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Então nós vemos quantas coisas para nós refletirmos acerca da necessidade de nós termos fé, confiarmos efetivamente e acreditarmos efetivamente que Jesus era um com o Pai e é um com o Pai. A sua missão não foi uma missão passageira, foi uma missão fundamental. Que seria, meus irmãos e minhas irmãs, da humanidade não fora a obra de Jesus, mostrando-nos a vontade do Pai, fazendo-nos conhecer verdadeiramente a vontade do Pai. E é o que nós queremos enfatizar na tarde de hoje. Quando ele diz, como nós vimos aqui, lá no versículo que nós vimos 4, né, para onde vou, vós conheceis o caminho, e eu voltarei para convosco, e me recebereis e me conhecestes verdadeiramente. Mas ele continua, nesse mesmo já no capítulo 15, porque é bastante longo, então nós fizemos algumas
algumas buscas, pensamos algumas coisas para nós mostrarmos realmente esse retorno do Cristo entre nós, como nós vimos na mensagem que já mencionamos, foi feita pelo Anderson no início. Então Jesus, continuando a sua conversa com os discípulos, diz o seguinte: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que pedirdes vos será feito. A fé, a certeza, a convicção de que Deus é amor, que nos ama incondicionalmente, e que Jesus, como representante desse Pai, sendo um com o Pai, também faz as mesmas coisas. Nós é que temos uma fé ainda vacilante, que não acreditamos efetivamente, acreditamos de boca, mas não temos essa convicção, essa certeza, essa fé capaz de remover montanhas, como dizia Jesus. Ele disse: farei tudo que eu faço e muito mais. Se tiverdes fé, se tiverdes essa certeza. E ele continua dizendo no versículo 8 do capítulo 15, que nisto, ao fazermos a vontade, a crermos efetivamente em Jesus, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, se fizermos a nossa parte, se aceitarmos o convite, ou a recomendação, ou a orientação de Jesus para irmos em seu nome, salvando aqueles que necessitam, ajudando os necessitados, fazendo tudo aquilo que esteja ao nosso alcance. Continua o mestre dizendo: como o Pai me enviou, assim também como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Não que ele amou no passado, ele continua amando-nos, tanto que continua a assistir-nos, a orientar-nos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Estas coisas eu vos tenho dito, para que o meu gozo seja completo. E o meu mandamento é esse, diz Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei e amo. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí ele afirma: vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-os amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então Jesus tem toda a solução para todos os problemas que nos afligem, para todos os problemas da humanidade. Alguém diz: onde está Deus quando acontece, por exemplo, a pandemia que nos abate? Da mesma forma onde estava quando outras pandemias se abateram sobre o mundo e levaram milhões de criaturas. Mas nada acontece que não esteja em consonância com a vontade, com a sapiência, com essa inteligência suprema a que chamamos Deus. Continua Jesus dizendo aos seus discípulos: vós, vejam bem o detalhe, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, como é importante nós refletirmos acerca, se nós acreditássemos um mínimo nessas verdades, nessas palavras, nesses ensinamentos do mundo, de Jesus, por certo, o mundo não estaria nesse caos em que nos encontramos na atualidade. Às vezes nós ouvimos: que mundo é esse? É o mundo que nós fazemos. Da mesma forma que o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, a nossa realidade é aquilo que nós fazemos. É o reflexo dos nossos pensamentos e das nossas ações. Aí, interessante quando ele diz: quando vier o Consolador, é a continuidade no mesmo capítulo 15. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Será que estamos mesmo? Será que nós temos essa convicção de que Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia? Se analisarmos as circunstâncias do momento e do tempo e da realidade em que vivemos, temos muito que aprender e nos aproximarmos desse mestre.
E enfatizando ainda essa questão do Consolador, no capítulo 16, já no versículo 1, Jesus começa falando sobre a missão desse Consolador. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Mas tenho-vos dito essas coisas a fim de quando chegar aquela hora, vos lembrei de que eu vos tenha dito. Não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: onde vais? Antes, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E continua Jesus dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Diante da nossa realidade, há 2 milênios, como é que era a nossa cultura, o nosso entendimento, a nossa mansuetude, a nossa cristianização, já que estava no começo do cristianismo. Quando vier, porém, continua o mestre, lá no versículo 13, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Continuando, o mestre diz: um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Interessante essa afirmação de Jesus para nós refletirmos. Versículo 16, do capítulo 16 também: um pouco e já não me vereis. Claro, estava próximo o momento em que ele seria preso e crucificado como foi. Mas ele diz de novo: outra vez um pouco e ver-me-eis. Reflitamos sobre essa afirmação de Jesus. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas olha, mais uma vez: mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Vamos refletir profundamente nessas palavras de Jesus. E ele continua ainda, não encerrou por aí. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quando pedirdes ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora, diz Jesus, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Disse-vos essas coisas por figuras, por símbolos, por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não mais falarei por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. O que faz a doutrina espírita? Nos fala sobre mistérios? Ou nos apresenta esse Deus, essa inteligência suprema, na sua realidade, que não tem mistérios para com seus filhos, porque senão não chegaríamos a Ele, mas que quer que todos sejamos salvos, que todos cheguemos ao conhecimento da verdade que Jesus nos veio mostrar e ensinar. No versículo 26, encerrando essa parte aqui, ele diz assim: naquele dia pedireis em meu nome. E veja bem o que ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei a vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Para refletirmos, meus irmãos, acerca dessa realidade. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo algumas anotações muito interessantes que nos falam acerca destas citações de Jesus, dessas suas mensagens, né, para nós pensarmos um pouco mais. Só lembrando
do capítulo 6 do nosso Evangelho, capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. Lembrando que nós temos lá algumas mensagens assinadas por Espírito da Verdade. Reflitamos sobre tudo aquilo que nós vimos, que nós lemos aqui na dissertação, nas anotações de João, e o que diz essas mensagens que tem por assinatura o Espírito de Verdade, e nós vamos já falar sobre isso mais à frente. Advento do Espírito da Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germirem as plantas e se elevem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa mensagem é mais longa, mas lembrando lá do último parágrafo dela, o Espírito de Verdade diz assim: espíritas, e nós diríamos cristãos, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, que vem bem ao encontro do que Jesus nos diz: buscai a verdade e a verdade vos libertará. No cristianismo, continua a mensagem, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E há mais uma mensagem, também anotado em o nosso Evangelho como o Espírito da Verdade. Agora vejam a semelhança daquilo que nós lemos no relato de João, daquilo que está em um livro no nosso Evangelho. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Amai e orai, conclui o Espírito. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações, e ele então vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Interessante, aí nós vamos refletir: poxa, eu me vou, mas logo voltarei a vê-los. Logo estarei de novo com vocês. E se nós buscarmos lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, que tem como título de Dissertações Espíritas, ao final, são 9 itens, o item 10 traz uma nota dizendo e informando na realidade: perdoe-me pela emoção, procurem em O Livro dos Médiuns essa nota lá do capítulo 31, e vejam exatamente quem assinou as mensagens que Kardec, como bom senso encarnado, teve o cuidado de lançar como assinatura
o Espírito da verdade. Verifiquem lá. Quem foi que transmitiu essas mensagens que estão nesse capítulo do nosso Evangelho, e nós vamos entender melhor as afirmações do apóstolo João e aquilo que a doutrina espírita, como esse consolador prometido por Jesus, nos vem trazer, nos vem ensinar. Na realidade, meus irmãos, para vocês não ficarem curiosos, vocês vão encontrar lá que quem assinou essas mensagens foi o próprio Jesus de Nazaré. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça a fé para produzirmos sim aqueles frutos que glorificarão o nome de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, por exemplo, Pai, santificado seja o vosso nome. Santificado o nome de Deus. Deus não é a inteligência suprema, a soberana em todas as suas virtudes, em tudo que possamos imaginar. Como santificarmos? Se fizermos as obras que Ele espera de nossas mãos. Na nossa vida em sociedade, na nossa vida no lar, pautarmos todas as nossas ações e os próprios pensamentos nos ensinamentos do Cristo. E com certeza nós estaremos fazendo a nossa contribuição singela, mas estaremos contribuindo para melhorarmos a qualidade de vida no mundo que nós estamos fazendo, desse mundo que é o resultado das ações da sociedade humana. Esse Mestre incomparável nos abençoe, nos ilumine, que possa estar presente em cada lar, abençoando a cada um daqueles que nos ouvem, que nos dão alegria da sua frequência, da sua presença nesse canal do CEGESP. Que Deus abençoe o seu lar, os seus familiares. Ele que conhece todas as nossas necessidades, Ele mesmo disse que conhece todas as ovelhas que o Pai lhe confiou pelo próprio nome. Que Ele possa abençoar e amparar a todos aqueles que passam pelas situações mais difíceis, pelas dores mais complicadas, diante da situação em que vivemos. Tenhamos fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que haverá invariavelmente de nos conduzir ao Pai. Que estejamos sob suas bênçãos, sob a bênção de Deus, Senhor e doador da vida. Muito obrigado, meus irmãos.